Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Bem mesmo? Você consegue pegar a sua Bíblia aí assim, ó? Pega a sua Bíblia aí, pega seu smartphone, pega a sua palavra em nome de Jesus. Smartphone não, né? Hoje é iPhone, né? Pega o seu Android. Deixa eu te falar, a Bíblia que está aí dentro aí contém um poder sobrenatural, amém? Não é qualquer livro, meu irmão. Ó, vou até indicar um livro aqui hoje. Vencedores Improváveis. Mas essa palavra aqui, meu irmão, é capaz de transformar qualquer situação. Hoje você veio aqui, talvez para receber algo da parte de Deus, mas deixa eu te falar, todas as suas respostas estão dentro desse livro aqui, ó. Você pode levantar seu livro assim, ó, e falar assim, ó. Talvez você nem falou isso hoje, você fala assim, ó. Eu sou abençoado. Porque o Senhor me deu a oportunidade de ter esse manual para edificar a minha vida. Por isso, Deus, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa. Enquanto eu estou aqui, escutando a sua palavra, o Senhor trabalha em meu favor. Enquanto eu estou aqui, adorando ao Senhor, o Senhor já preparou a minha semana. Vai ser a melhor semana da minha vida. No meu trabalho, vai prosperar. A minha empresa vai prosperar. A minha família vai prosperar. Porque essa palavra funciona. Meu amigo, amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, e falando sobre essa palavra que funciona, eu quero iniciar contando um testemunho para vocês. A Lígia já disse bem aqui, o pequeno Samuel é um milagre de Deus. Sabe, irmãos, Deus ainda faz no dia de hoje. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para sempre, manhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mês que vem, no meio do ano, final do ano, ele vai fazer, meu irmão. Agora, a diferença é quem está crendo na palavra. Porque o próprio Cristo também vai dizer, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Mas aquele que ouve a minha palavra e pratica é como aquele homem que constrói a casa sobre a rocha. Vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir a circunstância, mas não vai ser abalado. Sabe, irmãos, e o ano passado foi um ano de muita pressão, e esse ano também está do mesmo grávida, porque já era o nosso terceiro filho. E o médico disse, por causa da nossa tipagem sanguínea, a gente não poderia ter o terceiro filho. E a bexiga dela estava colada com o útero. Estou grávida. Falei, meu Deus, e agora? Mas não podia ter. Mas sabe, irmãos, essa palavra funciona. E nós começamos a declarar a palavra sobre a vida desse bebê. Sobre essa vida. Você sabia que tem muitas pessoas hoje que estão precisando de uma palavra? São 10. Você sabia que é 10? São 10 valores. E um deles, irmãos, é edificação de pessoas. Mas como que eu edifico a vida de alguém? Primeiro eu preciso estar com a minha vida edificada. Porque dependendo daquilo que eu estou escutando e dependendo daquilo que eu estou lendo e estou crendo, eu não vou edificar nem a minha vida e principalmente a vida de alguém. Mas eu quero te dizer, irmão, você foi chamado para edificar vidas de pessoas através dessa palavra. Sabe, a gente foi no médico. E o médico disse, olha, é o terceiro filho e é uma gravidez de risco. E nós saímos ali do consultório declarando saúde divina. Vai vir com saúde, vai vir perfeito.
E todas as vezes que a gente ia no médico, irmãos, o médico dizia, olha, placenta está descolada. Olha, Vanessa, você está com anemia. Olha, você pode correr o risco de morrer no parto e o bebê também. Olha, o bebê pode vir com sequela. Ele pode vir com uma formação. E se viesse, irmãos, a gente ia amar do mesmo jeito. Mas existe uma palavra, meu irmão. E toda vez que a gente ia, eu declarava essa palavra. Eu me edificava na palavra e falava com a circunstância. E quer saber do milagre? O milagre está ali no fundo da igreja, segurando no colo. Está lá, ó. Hoje está com 32 dias, irmãos. 1 mês e 2 dias de vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, essa semana nós fomos no médico, o médico falou assim, rapaz, mas esse menino tá grande demais, ué. Em 30 dias ele engordou 1,4 kg. Tem bebê que passa 30 dias para engordar 300 gramas. Eu falei, médico, é porque existe uma palavra. E nós cremos nessa palavra. Sabe, irmãos, porque não é a circunstância que vai te atrapalhar. O que vai te atrapalhar diante do problema é naquilo que você está crendo. É naquilo que você está confessando. Sabe? E edificação de pessoas tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo esses dias. Porque de fato, irmãos, é chegado um tempo onde que a igreja do Senhor precisa avançar. É chegado um tempo, irmãos, onde que eu e você, nós precisamos querer mais de Deus. Sabe, o ano passado eu convidei uma pessoa para ir na igreja e foi mais ou menos em novembro. Tinha algum tempo que a gente não falava. E eu convidei essa pessoa para ir na igreja e sabe o que ele disse para mim? Em novembro. E eu crente, viu? Caminhando, rompendo. Sabe o que ele disse? Ele falou para mim assim, ó, Alessandro, obrigado, irmão, você ter chamado eu para ir na igreja. Mas você foi a única pessoa em 2025 que me chamou para ir na igreja. Mas ele não foi na igreja. Quando virou o ano, irmãos, eu chamei de novo. Aí ele lembrou, ele falou, rapaz, final do ano passado você foi o único que me chamou. E esse ano, irmão, você foi o primeiro que me chamou para ir na igreja. E eu vou lá na igreja. E na quinta-feira passada ele estava na igreja. E hoje eu queria honrar a vida dele. Ele está aqui, ó, esse homem de vermelho aqui, ó. Maxwell, Gabriele, Deus tem um plano sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus, amém? Meu querido, se eu não tivesse edificado na palavra, essas coisas não estariam acontecendo. Você sabe o que é uma pessoa passar o ano inteiro e você conhecer ela e você não ter a oportunidade de pregar para ela, de ministrar para ela? Significa, sabe o quê? Que você precisa se edificar na palavra, para você edificar pessoas. Edificar uma pessoa significa ajudá-la, crescer, fortalecer, se tornar melhor. Edificar significa construir o interior, o caráter, a fé e a autoestima. Repete comigo, o interior, o caráter, a fé e a autoestima. Então, edificar alguém é contribuir para o bem dela, não para a queda dela. Você sabia que hoje a maioria das pessoas que não estão na igreja, que não estão firmados na palavra, foi porque elas foram decepcionadas dentro da própria igreja? Em vez eu e você edificar essas pessoas, a gente não edifica a nossa vida e a gente atrapalha a vida do outro. Com palavras, com conversa fiada, com fofoca, com um monte de coisa. Nós não temos a capacidade de orar por alguém, mas para falar nas costas a gente tem. Segura, irmão. Segura aí. Porque o plano de Deus para mim e para você é que a gente saia daqui hoje transformado em nome de Jesus. Presta atenção naquilo que Deus vai falar com você hoje. Abra aí, João, capítulo 15, verso 1. João, capítulo 15, verso 1.
Nós vamos ler até o 5, amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus dizendo, todo ramo estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Presta atenção. Você já foi limpo. Um dia você aceitou Jesus. Sim ou não? E você que não aceitou, você vai aceitar hoje, para a glória de Deus. Amém? Presta atenção. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha aqui para mim. Jesus é a videira. E eu e você somos os ramos. O ramo, meu irmão, ele precisa dar fruto. Se ele não dá fruto, ele vai apodrecer ou ele vai ser cortado. Agora, o ramo que dá fruto, olha que interessante o que o texto está falando, que o ramo que dá fruto também é cortado, também é aparado. O problema é que nós estamos em 2026 e eu e você não aceitamos a correção. O problema é que eu e você não aceitamos um gabinete com o pastor. O problema é que eu e você não aceitamos ninguém falar nada para nós, porque eu conheço a palavra. Eu sei da palavra, eu fiz o rema, eu sou graduado no rema. Mas a Bíblia está dizendo que você, dando fruto em Deus, você precisa ser aparado. Você precisa ser direcionado. Amém, irmãos? Você está aqui? Amém? Agora, para que produzir fruto? Entenda. A videira não é sua. A videira é do reino de Deus. Vou falar melhor. A igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu e você cooperamos. Nós trabalhamos para que cada vez mais frutos cheguem a esse local. Para que cada vez mais pessoas, olhando para a sua vida, vê algo diferente. Rapaz, você está diferente, meu irmão. Que isso? Que palavra é essa? Cara, eu quero andar junto com você. Eu quero estar junto com você. Mas, irmãos, nessa era de 2026, nós precisamos estar baseados na palavra de Deus. E edificação de pessoas, irmãos, tem tudo a ver com a sua vida. Fala assim, ó, edificar pessoas tem a ver com a minha vida. Judas capítulo 1, verso 20. Você sabia que tinha esse livro na Bíblia? Judas capítulo 1, verso 20. Oh, glória a Deus. Judas 1, verso 20. Judas está antes de Apocalipse, viu, irmãos? Quase no finalzinho aí da Bíblia. A Bíblia diz, mas vocês, amados. Todos encontraram aí? Tá aqui, ó, no slide, ó. Presta atenção. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. A sua Bíblia está escrita também isso? Para você edificar uns aos outros na sua santíssima fé. Está escrito isso? Orem no poder do Espírito Santo.
Sabe aquelas pessoas que estão lá de fora da igreja, desviadas? Sabe? Um dia, alguém não orou na sua santíssima fé e nem edificou. Um dia alguém deixou essa palavra de lado e falou algo que não devia. Vamos continuar o texto. Verso 21. Mantenham-se firmes no amor de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Vai ter situações que vai provar o seu coração. Manter-se firme no amor de Deus. É mais ou menos assim, ó, na cruz do Calvário, Jesus não desistiu de você. E agora Deus está colocando uma expectativa em você ficar firme na palavra, firme no propósito, crendo, confessando, obedecendo, edificando pessoas. A igreja, o que precisa fazer? É lavar o banheiro? Eu estou aqui. É limpar esse vidro, traz o pano e o veja, ou azulim, ou o produto que você quiser. O que precisa fazer? Sabe, irmãos, eu tenho observado, a gente está servindo lá no Laranjeiras e orando e pessoas chegando. Mas a maior dificuldade, irmãos, de uma igreja são pessoas para servir. As pessoas hoje querem só receber da parte de Deus. Mas doar tempo? Quê? Participar de escala? Está debaixo da liderança do fulano? Não, quero isso não para minha vida não. E mais do que isso, irmãos, quando vem uma conversa paralela, joga gasolina no negócio para o negócio pegar fogo. Aí, eu não estou edificando a vida de ninguém, porque a Bíblia está dizendo assim, que eu preciso orar no poder do Espírito Santo. E esse poder que está operando, para quem está fazendo isso, não é o poder do Espírito Santo. Agora você reflete aí, o que você anda falando e o que você anda fazendo. Você está aí? Olha o verso 22, irmão. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Meu Deus do céu, nós erramos tanto com Deus. Nós vacilamos tanto com o Senhor. Nós prometemos, falhamos, não cumprimos. Mas Jesus sempre está com a mão estendida para mim e para você. Agora o ruim, irmãos, é quando o irmão vacila na fé. A gente quer logo crucificar o irmão. A gente não quer dar a segunda oportunidade. A gente não quer amar a vida desse irmão. Faz um teste. Pega alguém que não está indo na igreja, senta com essa pessoa com café, serve ela no café e fala assim: meu irmão, por que você não está congregando mais? Eu posso saber? Por que você não está indo na igreja mais, meu irmão? Eu posso saber? Vou chutar, viu? 98% das respostas foram frustrações dentro da igreja. E não era para o povo de Deus fazer isso, irmãos. Pega, irmãos, edificação de pessoas faz toda a diferença dentro de uma igreja. Você precisa estar conectado nessa palavra, meu irmão. Verso 23, resgatem outros, tirando das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Está vendo a pessoa indo por um caminho? Meu irmão, ajuda essa pessoa. Agora o problema, sabe o que é? É que eu estou ouvindo uma palavra e eu não estou praticando uma palavra. Aí eu estou vendo a pessoa ir pelo caminho e a minha fé não está num nível alto, porque eu estou ouvindo e não estou praticando. Aí eu começo a andar com essa pessoa aqui, aí a Bíblia está falando assim, ó, tenha cautela para você não ser contaminado. Aí eu não estou na fé, eu não estou gerando fé no meu coração, eu não estou edificando a minha vida, aí agora eu começo então a andar junto com essa pessoa. Estou contaminado com ela.
Irmãos, nesse exato momento agora, está tendo culto lá no Laranjeiras, está tendo culto lá no bairro do Almir, está tendo culto lá em Nova Ponte, está tendo culto lá em Frutal. Me ajuda. Ituiutaba, Uberaba teve hoje, Patos de Minas, Araguari. Mas deixa eu te dizer algo, já era para ter mais umas 20 congregação. Já era para ter muito mais coisa acontecendo. O negócio é que quando o direcionamento vem, a gente sempre fica com o pé atrás. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Hoje, o pastor Carlos Eduardo, o Japa, está pregando lá no Laranjeiras. Veio lá de Goiatuba, 300, vai voltar mais 300. É isso mesmo, Goiatuba, 300 km? 200? Mineiro, né? Mineiro gosta de dar uma aumentadinha, né, Montanha? Para pregar a palavra de Deus. E talvez, meu irmão, você não está pregando nem para o seu vizinho. Você não está pregando nem na sua empresa. Vou ser mais profundo um pouquinho. Vou apertar mais um pouquinho. Você não está pregando nem dentro da sua casa. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar diante de Deus. Querendo fazer algo diferente daqui para frente. Porque é só receber da palavra, irmãos, isso é maravilhoso, é muito bom, é ou não é? É muito bom quando a gente vem aqui, vê os meninos do Ministério de Música. Gente, é maravilhoso isso, irmãos. Mas o bom mesmo, irmão, é quando você convida alguém que tem mais de ano que não vai na igreja. O bom mesmo é quando você exercita a sua fé e você vê o milagre acontecendo. Assim como Deus, irmãos, fez na minha vida, assim como Deus também está fazendo na sua vida. Irmãos, é chegado um novo tempo em nome de Jesus. É chegado um novo tempo em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, eu declaro, Senhor, a edificação do seu Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos. Deus, hoje vai ser um divisor de águas aqui. A obra do Senhor vai avançar como nunca avançou em 2026. Deus, uma grande obra vai acontecer e nós vamos estar preparados em nome de Jesus. Meu Deus. Mas presta atenção, irmãos, a gente leu no versículo 23, do 20 ao 23 em Judas. Mas volta um pouquinho no verso 17. Volta um pouquinho. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Os discípulos, há 2000 anos atrás, estavam falando, vai chegar um tempo na igreja, vai chegar um tempo, onde que vai ter divisão entre vocês, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas, e eles não têm o Espírito. Se liga, irmão, no que a palavra está dizendo. Já tem um alerta aqui de 2000 anos atrás, que ia ter gente dentro da igreja, que ia causar divisão na igreja. E talvez, meu irmão, você está andando do lado errado. Porque se Jesus voltar hoje, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Muitas pessoas que estão sentadas aqui na igreja, vai ficar para trás. Nós queremos a salvação do Senhor, mas nós não queremos andar no Espírito. Nós queremos viver coisas maravilhosas em Deus, mas nós não queremos ser obedientes aos nossos líderes e pastores. Nós queremos viver o sobrenatural, mas nós não estamos com o coração debaixo da visão. Nós queremos andar do nosso próprio jeito.
da nossa própria forma, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, porque eu tenho um trabalho, porque eu ganho bem, eu não vou me submeter, eu não vou fazer. Que é isso? Você acha que eu vou fazer isso? Não, eu não quero. Não, de novo na escala, é outra vez. Não, pelo amor de Deus, não! Jesus já estava alertando, não vá por esse caminho. Tenha um coração sempre disposto em fazer. Tenha a sua vida sempre edificada no Senhor. Porque a sua vida edificada no Senhor, meu irmão, você vai edificar outras pessoas. Não tem pessoas que você vê e te anima, fala assim, rapaz, o irmão é tão animado. Rapaz, o irmão está servindo, hein? Nossa, o irmão está aí de novo, hein? Rapaz, eu estou olhando o irmão. Rapaz, o irmão não para, hein? Posso dar um exemplo? Pastor Tiago, o nosso pastor presidente. É de admirar, sim ou não? Pode falar, irmãos. Não para. O homem não para. O homem está por todo lado. Você olha na internet, ele está aqui no Berlândia. Daqui 3 horas, ele está lá no Goiás. Daqui 3 horas de novo, ele está lá no Tocantins e Gurupi. Meu Deus! Sabe, irmãos, não que eu e você temos que andar em cidade, mas nós temos que estar com o nosso coração preparado para receber da parte de Deus. E na onde que Deus te colocou, meu irmão, faça com excelência. Edifica a sua vida através da palavra e edifique pessoas através do seu testemunho. Não seja igual a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão. Efésios capítulo 4, 29, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Sabe, irmãos, talvez você está olhando para mim e você está meio assustado, mas eu quero te falar aqui também, irmãos. Eu já falei da vida de alguém. Você acha que eu sou perfeito? Eu também já falei de A e de B. Mas eu decidi, meu irmão, em nome de Jesus, que eu não vou trazer isso mais para a minha vida. Que a partir desse ano, meu irmão, eu vou fazer diferente. Eu fui chamado, irmão, para desmanchar as obras do diabo. Eu não fui chamado para compartilhar com aquilo que o diabo tem dentro da igreja que eu congrego. Nós fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença na vida das pessoas. Se prepare, irmão, daquilo que Deus vai fazer. Efésios capítulo 4, volta aí um pouquinho, no verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por um vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Alguns foram chamados para pastores, mestres, evangelistas, e talvez, meu irmão, você foi chamado para ficar lá na porta da igreja. Talvez, meu irmão, você foi chamado para servir na diaconia. Talvez, meu irmão, você foi chamado para o verbo prisional, o rema prisional. Talvez, meu irmão, você foi chamado para um ponto de pregação. Talvez você foi chamado para uma diretoria da igreja. Mas deixa eu te falar, na onde você foi chamado, faça com excelência no nome de Jesus. Entendendo que aquilo que você está fazendo, meu irmão, não é para o pastor, mas é para o reino de Deus. E quando é para o reino de Deus, vem a correção, irmãos, é para o seu crescimento. Não ande pela carne, ande pelo Espírito.
Entenda que aquilo que você está fazendo, meu irmão, é galardão que você está garantindo lá no céu. Você não está aqui para mostrar para homens ou para pessoas. Você está aqui para servir a Jesus Cristo. Por quê? Porque você entende que um dia você estava numa vida miserável e hoje Ele te deu a oportunidade de viver uma vida maravilhosa na presença dEle. Hoje, Jesus nos deu a oportunidade, irmão, de desfrutar de uma presença, de um Espírito Santo poderoso. E mais, nós estamos aqui só de passagem, meu irmão. Deixa eu olhar. Daqui 70 anos, vou mais um pouquinho para me garantir, amém? Daqui 90 anos, nenhum. Terra, já era. Eu e você vamos partir, meu irmão. Agora, de fato, se eu e você cumprimos a palavra, como a palavra nos ensina, nós vamos viver eternamente com Ele. Agora, se a gente for por outro caminho de divisão, se a gente for por um outro caminho que não seja o caminho que a palavra de Deus nos ensina, vamos pular essa parte, né? Porque ninguém quer ir para lá. Amém, irmãos? Ô, glória! Eu acho que você não está muito animado, não. Hã? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Antes, em amor. Não é com raiva, tá? Amém? Ô, glória. Presta atenção. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Você não é a cabeça é Cristo Jesus. Nós vamos crescer todo mundo junto, edificando a nossa vida, fortalecido na palavra para a edificação de pessoas. A igreja cresce e avança. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Está entendendo? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e todas as juntas da igreja cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos fazer, meu irmão. A gente precisa fazer para Jesus. A gente precisa ser edificado nessa palavra. A gente precisa ser transformado. Agora, a dificuldade, irmãos, que eu vejo que muitas pessoas têm, sabe o que é? É que a gente só lê a palavra aqui na igreja. É que a gente só escuta a mensagem aqui na igreja. Aí é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, andando no mundo, trabalhando um monte de coisa, vivendo em pressão, para vir só no domingo receber da palavra de Deus. Está errado, meu irmão. A pressão vai chegar. E eu vou te falar, quanto mais você edificar na palavra, mais pressão vai ter. Porque o diabo vai querer que você desiste. Porque esse caminho, meu irmão, de edificação, é um caminho dolorido. Mas deixa eu te dizer, é sobrenatural. Vou repetir de novo. É sobrenatural. Meu irmão, motivo de que eu tenho para reclamar? Se toda vez que eu olho para aquele bebê, eu vejo os olhinhos pretinhos dele, meu irmão. Um milagre de Deus. Só agradecer, meu irmão, por tudo aquilo que Deus tem feito. E isso acontecia, irmãos, em Atos capítulo 2. Que eu já quero encerrar com esse texto. Atos capítulo 2, verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e a oração. Não está falando aqui que era só 20% da igreja, viu? Que dedicava. Não está falando que era só 30% e nem 40%. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia que eram todos se dedicavam. Olha o que vai acontecer. Haviam em todos eles um profundo temor. Rapaz,
Você já tentou refletir nessa palavra? Temor. O diabo lá no mundo coloca que é medo. Medo você já teve, sim ou não? Hã? Medo. Você já teve medo de alguma situação? Agora pensa nessa palavra, temor. Você já teve temor? Haviam em todos eles, um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Por quê? Porque todos se dedicavam de todo o coração. Estava junto, meu irmão. O que é para fazer, Pedro? Eu preciso que faça isso, isso e isso. E os irmãos iam lá e faziam. E eles viam sinais e maravilhas acontecendo. Eu declaro que esse ano, Ministério Verbo da Vida Triângulo Mineiro, aqui na sede, vai crescer. Eu acho que nós vamos ter que ir para outro lugar, né? E os pontos de pregação vai crescer. E vai surgir pastores aqui para cidades e para bairros. Por quê? Porque nós vamos andar, meu irmão, alinhado, todos nós, de todo o coração, na palavra de Deus. Sabe, irmãos, e quando você vê nos bastidores acontecendo alguma coisa, meu amigo, chega e seja boca de Deus nesse local. Não julgando, tá? Mas ajudando é diferente. Entendeu que eu falei duas coisas? Não julgando, mas ajudando. Nós somos o povo da fé, meu irmão. Nós temos o maior centro de treinamento bíblico do mundo aqui em Uberlândia. Satanás, ele não tem autoridade, meu irmão, para andar dentro dessa igreja nos bastidores em nome de Jesus. Meu irmão, o comando vai vir de cima e eu e você vamos pegar junto em nome de Jesus. Nós vamos crescer junto em nome de Jesus. Pessoas vão ser transformadas em nome de Jesus. E quem não tiver com esse coração, irmãos, não vai conseguir continuar. Eu já escolhi o meu lado. Eu não sei você. Mas no 46 diz: adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, partir o pão e grande alegria e generosidade. Alegria e generosidade. Alegria e generosidade. Não é tristeza, irmãos. Irmãos, Deus nos chamou para fazer uma grande obra. E não é para eu e você andar triste, meu irmão. É para a gente andar edificado na palavra. Porque quando a gente anda edificado na palavra, meu irmão, nós andamos alegres e andamos generosos. Alegria e generosidade. Olha o 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja forte, meu irmão, é uma igreja que é edificada na palavra. E nós sabemos que nós aqui somos edificados. Gente, quantos homens e mulheres de Deus têm passado aqui e derramado uma porção nova? Sim ou não? Estava aqui agora, sexta-feira, eu falei para Vanessa. Irmãos, eu saí contando para os meus amigos. Rapaz, você tinha que estar lá. O homem ficou 50... Primeiro horário, né? Que a gente ficou só o primeiro horário, que a gente teve que ir embora por causa do Samuel. O homem ficou 50 minutos, meu irmão, falando do Espírito Santo. Eita glória! 50 minutos falando do Espírito Santo, cheio da palavra, edificado na palavra e derramando sobre a vida dos irmãos. Agora você imagina eu e você, meu irmão, nos posicionando a partir dessa noite a viver algo sobrenatural em Deus. Meu irmão, chegou o comando, vai e faça. Veio a dúvida, repreende. Que é o diabo que não quer que você prospere. Porque quem reclama não prospera. Quem reclama não avança. Você entende, irmãos? Chegado de um tempo,
que eu e você precisamos avançar ministerialmente em todas as áreas da nossa vida. É chegado um tempo, meu irmão, que a igreja do Senhor vai viver sinais e maravilhas. E eu estou com o coração abrasado, irmão, crendo nessa palavra, crendo nesse poder sobrenatural, onde ver as pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, não tem dinheiro que pague isso, meu irmão. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, nessa noite. Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas eu quero te chamar para um novo tempo. Talvez você não chegou aqui edificado na palavra. Mas essa noite, irmãos, é noite de posicionamento. Você precisa se tornar um homem, uma mulher edificado na palavra e sendo inegociável daquilo que Deus tem preparado para você. Porque o diabo quer crente preguiçoso. O diabo quer crente sentado na cadeira que não está nem servindo na igreja. O diabo quer crente que fica dentro da igreja falando de um, falando de outro, falando do pastor. Não! Hoje Deus te chama, meu irmão, para viver um novo tempo, uma nova história em nome de Jesus. Alessandro, e aquilo que eu fiz? Meu irmão, já foi perdoado há 2000 anos atrás. O diabo que está te enganando aí. Já foi perdoado. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero declarar sobre você um novo tempo e uma nova história. Talvez, irmão, você está precisando ser edificado na palavra. E talvez, irmão, chegou o tempo de você edificar pessoas. E eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio que você vai sair diferente. Sabe, irmãos, não tem nada a ver com o tempo que você está dentro da igreja. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tempo que você está, 5 anos, 10 anos, tem a ver com posicionamento, meu irmão. O centurião, quando ele foi até Jesus e pediu uma palavra, ele entendia sobre a autoridade. Sabe, irmãos, então Deus, Ele quer fazer